unção muito forte nas suas mãos. E eu fico assim, encantada com tudo que nós fazemos e Deus coloca tanta bênção. Isso por quê? Porque a igreja doadora é a igreja próspera, a igreja que é provedora. Esse provedor não falta nada para ele. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Eu quero que você olhe aqui para frente, preste atenção aqui agora. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que existem demônios, que no livro de Joel diz, que se chama migrador, cortador, devorador e destruidor. Vamos dizer, migrador, cortador, devorador e destruidor. Quando a Bíblia diz isso lá em Joel 1,4, o que deixou o gafanhoto migrador comeu um cortador. O que deixou o cortador comeu o devorador. E o que deixou o devorador comeu o destruidor. Essa legião de demônios, elas agem na vida da pessoa e a pessoa muitas vezes acha que aquilo ali é bobagem. Mas na verdade é o diabo migrando, cortando, devorando e no final destrói a vida da pessoa. Esses demônios, eles vêm para colocar o homem como cauda, para colocar o homem como figueira estéril, para colocar o ser humano numa situação terrível. Vocês viram essa semana quantos homens riquíssimos que hoje estão dentro de uma cadeia. Às vezes eu paro para pensar assim, me dá até um arrepio de pensar numa pessoa que tem um banheiro maravilhoso, com hidro, com tudo, ervas finas, não é? Aquelas coisas maravilhosas que hoje tem somente um quarto no banheiro. Uma pessoa que poderia ter uma mesa farta de cama, uma mesa de banquete lotada de comida boa, e hoje vai ter que comer uma comida que só Deus sabe. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu quero que no nome de Jesus, Deus possa abrir os seus olhos para que você não entre na bobagem de descrer, de desacreditar na palavra do Senhor, porque isso também é uma miséria. Existe uma miséria que é uma miséria espiritual, que não deixa a pessoa nunca ser crente de verdade, assumir Jesus. Existe um principado que ele age colocando uma ignorância espiritual que não deixa a pessoa prestar atenção no culto, não deixa a pessoa ser de oração, não deixa a pessoa ser uma pessoa que faz voto, jejum. Existe uma legião de demônio que fala no ouvido do crente, assim, tipo assim, não, está bem, senhor. Não, você está fazendo, está certo. Não fica infiltrando muito, não. Fica parecendo fanático, fica assim, não. Olha, esse negócio faz até lavagem na mente da
pessoa e acabou. Na verdade, isso não acontece só com pessoas milionárias. Isso acontece com pessoas que realmente elas deixam de ouvir a palavra de Deus e começam a ouvir a voz do diabo. Quando a palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, olha como é séria a palavra de Deus. No livro de Eclesiastes, eu vou abrir e vou ler para você, quando é rápido. A palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes, olha. Eclesiastes diz assim: porque há homens, capítulo 2, versículo 21, cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. O que aconteceu com aqueles homens? Ganharam rico dinheiro, fizeram casas, mansões, casa na praia, casa para todo lado. Quem é que vai desfrutar agora? Quem é que vai desfrutar? Quem não suou por aqui. Olha como a palavra de Deus ela é séria, como a palavra de Deus ela é verdadeira, como a palavra de Deus ela é consensata, a ponto de nos falar o que está acontecendo, e muitos estão aí como que nada tivesse acontecendo, como se a palavra de Deus fosse o povo das carochinhas, ou mesmo essa palavra, até já aceitou que essa palavra aqui já passou, mas não passou não. Olha, não passou nem vai passar a palavra do Senhor.
uma pessoa que ele é ponderado. Ele é um camarada que quando ele chega a fazer um negócio, você pode apostar, é coisa boa. Mas ele não é fácil de fazer com negócio. Não. Mas quando ele dá aquela atacada, eu tenho a segurança de saber essa atacada é certa. Existem pessoas que quando elas atacadas, eu vou te falar uma coisa, explode prejuízo para tudo que é lado. E a pessoa ainda pensa que está indo bem. Foi só um acaso. Foi só um vento forte que passou. Ah, isso é prova. Não, isso é má administração. Quantas pessoas elas fazem coisa que a gente fica assim, pelo amor de Deus, como é que você fez isso? Como que um dia uma mulher chegou para mim e falou: pastor, eu comprei um lote, agora vim descobrir, tem 3 homens. Eu falei: mas como é que você conseguiu comprar isso? Meu Deus, pelo amor de Deus. Tem pessoas que compram um carro, que o carro tem até sem motor. Isso é boa. Tem pessoas que elas conseguem comprar coisas que nunca funcionam, que ficam em cima dos guarda-roupa, quando não nas garagens. O prejuízo está lá. Porque o diabo, ele anda desse jeito, é fazer devagarzinho, para que a pessoa não perceba que as coisas vão, que o diabo está agindo e de repente ele solta aquela coisa assim, quando a pessoa vê, ela está já dentro do buraco. Mas a promessa de Deus para quem realmente mata o homem cauda, e só se mata o homem cauda quando se toma a decisão de ser um provedor. Só mata essa pequena estéril quando se tenha a consciência de que é um provedor. A Bíblia diz assim, sobre todas essas bênçãos, e tem muitas mais, eu estou falando só de 9, vou só pincelar porque é outra coisa que eu vou pregar hoje. A Bíblia fala que a primeira bênção para aquele que matou a figueira estéril e matou o homem cauda. A primeira bênção é qualquer? Vocês entenderam que existem pessoas que plantam, existem pessoas que recolhem, mas desfrutar, não desfruta sem Jesus. Não desfruta se não for um provedor. E não é só questão de ser um crente, não. Olha para mim, não é só questão de ser crente, não. Porque tem gente que acha que é crente e vai desfrutar. Tem que ser provedor. Diga, tem que ser provedor. Não é questão de ser crente. Tem gente que faz o quê? Eu sou crente. Ó, tem um monte de crente na miséria. Na verdade, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser provedor. Olha para mim e diga: eu preciso ser um provedor. A Bíblia fala: a riqueza do ímpio é minha. Deus diz assim lá em Provérbios que o homem, ele amontoa o ímpio e coloca na mão do justo. Cuidado, você que não está plantando na casa do Senhor, você está juntando, amontoando, quem sabe vem até para a mão do irmão que está aí do seu lado, o vizinho. É palavra de Deus. Deus fala do ímpio, Deus não fala o ímpio, não quer dizer que é somente aquele que está lá fora, não. Tem muito crente ímpio. A terceira bênção diz assim: chega do pior, é hora do melhor. Isaías 1,19. Se você quiser, é uma escolha. Se você quiser e der ouvido ao Senhor, essa palavra que está sendo ministrada, você vai comer o melhor dessa terra. A quarta bênção: Deus trabalha para mim. Diga: Deus trabalha para mim. Está ruim demais, vai? Deus trabalha para mim. Quantos querem que Deus trabalhe para você? Diga amém. Deus trabalha para mim. E Deus trabalha, Deus sabe. Você acha mesmo que Deus vai trabalhar para qualquer um? Deus trabalha para aquele que nele espera. A quinta bênção: a unção de achar e achareis. Deus vai fazer com que a sua vitória chegue através de pessoas que você nem está esperando.
Sem Jesus eu jamais teria chegado onde eu estou. É assim que é a vida do servo de Deus. A sétima bênção, a unção da palavra abençoar. É o que eu falei aqui agora. A nona, a oitava, Miqueias 5,12. Deus promete, eu vou tirar a miséria, a feitiçaria das mãos das pessoas. Quarta-feira, deixa eu te explicar uma coisa. Quarta-feira que vem eu vou fazer uma oração aqui que nunca foi feita dentro dessa igreja. Deus me mostrou algo. Presta bastante atenção. Nós vamos fazer um ato profético e uma oração que jamais foi feita. E a libertação que vai acontecer aqui quarta-feira será tão grande, tão forte, que você vai ver quarta-feira. Não quer ver sua corrente. Vem, porque nós vamos fazer uma oração, uma unção da revelação de Deus para as nossas vidas. Aqui diz que a miséria tem que sair, e o Salmo 28 diz: no trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Se o seu trabalho, meu irmão, está sendo árduo, doloroso, sem prazer, sem alegria, tem uma coisa errada. Se você está saindo para trabalhar com tristeza no seu coração, com peso no seu coração, se você está tendo força para ir para trabalhar, se você não está tendo alegria nem provisão, tem uma coisa errada no seu trabalho. Tem que rever isso aí. Quem sabe quarta-feira vai ser a sua resposta. A nona bênção, a unção da criatividade. Pode sentar. A unção da criatividade. Aí você pode dizer assim: pastor, como é que é isso? Como é que eu recebo isso? Eu estou na igreja há tanto tempo, sou assim, sou assado, e eu leio Bíblia, eu subo um monte, eu faço voto, e não acontece, essa bênção está na minha vida ainda não. Quando a palavra de Deus diz, no livro de Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar, olha para mim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, qual é o primeiro lugar da sua vida? Não responda, por favor. Qual é o primeiro lugar da sua vida? Quem você está colocando em primeiro lugar? Quantas pessoas não têm tempo para Deus porque o primeiro lugar é o trabalho? Quantas pessoas não têm tempo para Deus porque o seu primeiro lugar é o marido, a esposa, os filhos? Quantas pessoas não têm tempo para Deus porque o primeiro lugar é o dinheiro? Quantas pessoas o primeiro lugar é do lazer, é do futebol? A gente vê quando tem um campeonato, a gente vê assim a palha das pessoas, você já sabe direitinho quem é que não vai vir na igreja. Você já fica sabendo, você já sabe direitinho quem é que não vem na igreja. O primeiro lugar da pessoa é o futebol. O primeiro lugar daquela pessoa é o clube. O primeiro lugar daquela pessoa é o sofá. O primeiro lugar daquela pessoa é sei lá o quê. Mas a Bíblia diz que se Jesus, se Deus não tiver no primeiro lugar, sabe o que acontece? Essas bênçãos não acontecem na vida de ninguém. Agora eu quero que você abra a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 4. Capítulo 4. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. E aqui para frente fala sobre o nome de cada um dos provedores, que eram 12. Assenta aí no seu lugar. A Bíblia diz que quando o templo de Salomão
estava sendo feito, e até mesmo depois de pronto, Deus levantou homens para prover tudo o que precisava no templo do Senhor e na casa do rei Salomão. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Trazei todos os dízimos e oferta na minha casa, para que haja mantimento ou manutenção. E ele diz assim: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, derramar bênçãos sem medida sobre a vossa vida. E ele diz assim, que quando nós trazemos os dízimos e as ofertas, sabe o que acontece? Ele diz assim: por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra nem a vide no campo. Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui? Que quando Salomão estava ali como pastor daquela época, como rei daquela época, Deus levanta provedores para que não faltasse nada na casa do Senhor. E a casa do Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, até a cadeira que Salomão sentava era de ouro. Você sabe que no tempo de Salomão, o povo doou tanto ouro, que o ouro passou a não valer mais nada. O ouro passou a ficar comum, tamanho a riqueza daquela cidade, daquele lugar. A riqueza era tanta que as coisas aconteciam e tinha gente de longe para ver. Sabe o que acontece hoje? Onde estão os provedores da casa do Senhor? Onde estão os provedores? Pessoas que se preocupam se o ventilador está ali, se está funcionando ou não, se tem microfones para falar, se tem uma mesa para colocar o óleo. Onde estão aqueles que se preocupam se a igreja tem uma luzinha para colocar de enfeite de Natal? Onde tem aqueles que preocupam se tem instrumento dentro da igreja, se tem uma conta de luz para pagar, se tem uma de água para pagar, se tem uma de telefone